Se você pensa que a era de ouro de Hollywood foi só brindes de champanhe, tapetes vermelhos e pó de estrelas, prepare-se para um choque. Por trás daqueles sorrisos perfeitos e vestidos brilhantes, uma história muito mais feia se desenrolava. O casting couch não era um boato, era praticamente um rito de passagem. Já se perguntou como seus ícones favoritos realmente conseguiram suas grandes oportunidades? Quais eram os segredos que os poderosos chefes de estúdio mantinham trancados atrás de portas de veludo? Você pode querer se sentar, porque o que vem a seguir reescreverá as lendas que você achava que conhecia. Joan Crawford. A lenda de Joan Crawford brilha com reinvenção. Da pobreza à riqueza. A sobrevivente definitiva. Uma estrela que superou a era do cinema mudo e reescreveu o que significava ser uma rainha de Hollywood. Mas, se você tirar os discursos do Oscar e os closes deslumbrantes, encontrará uma jovem Lucille Fay Lesueur, ferozmente ambiciosa, lançada em um Hollywood que funcionava com um combustível tóxico: poder. Nos anos 1920 não havia departamento de recursos humanos, e certamente não havia palavra de segurança. Você queria uma chance? Você jogava pelas regras do estúdio, não importava o quão sujas elas fossem. Vamos falar sobre a MGM e seu infame criador de estrelas, Louis B. Mayer. Mayer era o padrinho do sistema de estúdios, um homem cuja palavra podia criar carreiras ou bani-las para o esquecimento. Enquanto chegava do nada, Joan não tinha vergonha de querer mais do que a linha de couro. A indústria já sussurrava antes mesmo de ela entrar no escritório de Mayer: ela fará o que for preciso. Biógrafos e historiadores de Hollywood investigaram a fundo, e embora a própria Crawford nunca tenha explicado, pessoas de dentro, rivais e até executivos de estúdio pintaram um quadro claro e feio. Ela e Mayer não estavam apenas discutindo roteiros atrás daquelas portas fechadas. A biografia de Donald Spoto deixa claro: Mayer tinha um gosto por preparar jovens atrizes, e Crawford, esperta e calculista mesmo quando adolescente, não era ingênua quanto à moeda necessária. Foi consensual, tão consensual quanto algo pode ser quando um lado possui toda a indústria. Chefes de estúdio como Mayer faziam disso um esporte. Novos talentos eram exibidos, testados e, se cooperassem, recompensados. Crawford passou de uma desconhecida à favorita pessoal de Mayer quase da noite para o dia. Sorte não explica esse tipo de ascensão meteórica, mas aqui está o ponto crucial. Joan não era apenas uma vítima, ela era uma estrategista. Ela viu o sistema, odiou-o, mas usou-o. Ela transformou o afeto de Mayer em alavanca para a carreira, conseguiu papéis principais e aprendeu a exercer poder por conta própria, eventualmente virando o jogo contra seus manipuladores. Ela se tornou exatamente o que eles temiam: uma mulher que entendia o sistema e podia jogá-lo melhor do que os homens que escreveram as regras. Ainda assim, o custo estava sempre presente, a assombrá-la. Casamentos desfeitos, brigas em tabloides e uma reputação de impiedosa. Crawford superou quase todos, mas os rumores grudavam nela como lantejoulas. Era talento ou era o sofá do casting? A resposta real, como sempre em Hollywood, era ambos. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. O rosto, o andar. A voz sussurrante que podia parar o trânsito de Los Angeles a Tóquio. Mas sejamos realistas. Por trás de cada "parabéns para você, senhor presidente", havia uma sobrevivente, lutando para sair de um sistema feito para usá-la e descartá-la. Monroe, nascida Norma Jean Mortenson, não teve o luxo da inocência quando chegou a Hollywood nos anos 1940. Ela sabia exatamente o que esperava uma garota bonita e sem dinheiro, com grandes sonhos e sem aliados. Esqueça contos de fadas. A própria Monroe admitiu: "Eu não era a única." Se você não concordasse, havia 25 garotas que concordariam. Ela chamou o sofá do casting do que ele era: um guardião, um segredo aberto e, às vezes, a única maneira de entrar pela porta da frente. Começou cedo, quando ela era apenas mais uma modelo, tentando evitar os cobradores de aluguel. Chefes de estúdio como Darryl Zanuck, da 20th Century Fox, e Harry Cohn, da Columbia Pictures, eram notórios por tratar os testes de tela como audições privadas, com favores esperados a portas fechadas. Os primeiros contratos de filme de Monroe não vieram embrulhados para presente. Eles vieram após uma série de reuniões a portas fechadas com homens que detinham as chaves para o seu futuro. Seus biógrafos, de Donald Spoto a Anthony Summers, não adoçam a verdade. Monroe trocou o que tinha para conseguir o que queria.
Mas aqui está a reviravolta. Ela transformou a sobrevivência em lenda. Ela estudou suas rivais, aprendeu a usar sua sexualidade como arma e deu ao mundo Marilyn Monroe, uma persona que fazia os homens acreditarem que estavam no controle, mesmo enquanto ela os manipulava como um violino. Ainda assim, cada acordo tinha um preço. A carreira de Monroe decolou, mas o custo emocional se repetia continuamente. Casamentos fracassados, batalhas de saúde mental e um carrossel interminável de homens que a viam como propriedade, não como pessoa. A proteção do estúdio era uma piada. Quando ela se tornou inconveniente, destruíram sua reputação, a descartaram e assistiram os tabloides devorá-la. No entanto, mesmo enquanto a máquina a destruía, Monroe deixou sua marca. Ela tirou do sistema o que queria: fama, poder e uma espécie de imortalidade. Mas os sussurros nunca pararam. Ela dormiu para chegar ao topo ou simplesmente sobreviveu em um jogo manipulado contra ela. Talvez ambos. Em Hollywood, a verdade raramente é simples e nunca, jamais, segura. Rita Hayworth. Rita Hayworth não era apenas uma estrela de cinema. Ela era um sonho febril para toda uma geração. A deusa do amor podia hipnotizar uma plateia com um único movimento de seu cabelo ruivo. Mas, se você pensa que sua ascensão foi apenas cartas de fãs e closes em Technicolor, pense novamente. Hollywood nos anos 40 era uma armadilha, e no centro do mundo de Rita estava um dos chefes de estúdio mais temidos e lascivos da época, Harry Cohn, da Columbia Pictures. Hayworth, nascida Margarita Carmen Cancino, não entrou na fama por acaso. Ela foi remodelada para o estrelato. Sua linha do cabelo foi dolorosamente levantada, seu nome anglicizado, sua herança espanhola apagada por ordem de Cohn, que a via não como uma pessoa, mas como seu projeto pessoal. Mas o controle de Cohn não terminou na cadeira de maquiagem. Ele dirigia a Columbia como seu próprio reino privado e esperava que suas descobertas prestassem tributo de mais de uma maneira. Insiders da indústria, colegas atores e os próprios ex-maridos de Hayworth, sim, até mesmo Orson Welles, revelaram. Cohn era obcecado por Rita. Ele perseguia seus sets, monitorava seus encontros e, segundo relatos, atormentava qualquer homem que se aproximasse demais. A fábrica de boatos era implacável, e as fofocas do estúdio pintavam um quadro de reuniões especiais que iam muito além dos negócios. Era um segredo aberto. Se você queria ser uma estrela da Columbia, dançava conforme a música de Cohn, ou não dançava de jeito nenhum. A história de Rita é uma de sobrevivência, mas também é uma tragédia. Ela fez o que tinha que fazer, mas o custo estava escrito em sua alma. Hayworth disse famosamente: "Os homens se apaixonam por Gilda, mas acordam comigo." Essa frase não era apenas inteligente, era a desilusão de uma mulher que sabia que era valorizada pela fantasia que vendia, não pela pessoa que era. Os papéis, a imprensa ou a fama. Tudo isso teve um preço, e Harry Cohn fez questão de que Rita nunca esquecesse quem assinava seus cheques. Mas não deixe a tristeza apagar o fogo. Hayworth, mesmo sob o controle de Cohn, construiu uma carreira que quebrou recordes e corações. Ela se recusou a ser vítima por muito tempo, usando todo o poder que conseguia reunir para lutar por melhores roteiros, melhores contratos e, eventualmente, sua liberdade. Ainda assim, enquanto os créditos rolavam em sua carreira, os rumores persistiam. Será que ela realmente pagou o preço máximo pela fama? Na velha Hollywood, esses segredos nunca morrem, eles apenas desaparecem sob os holofotes. Lana Turner. Se a lenda for verdadeira, a história de Lana Turner em Hollywood começou em um banco de bar na Schwab's Pharmacy, descoberta por um caça-talentos enquanto tomava um refrigerante, instantaneamente transformada na próxima obsessão de Tinseltown. Parece inocente, certo? Mas nada na jornada de Lana pelos corredores de mármore da MGA foi tão simples assim. Se Hollywood fosse um jogo, Turner aprendeu as regras rapidamente e descobriu quem realmente estava contando os pontos. Entra Louise B. Mayer e os altos sacerdotes da MGM, um clube de rapazes que não distribuía contratos apenas por charme. Lana, incrivelmente jovem e deslumbrante, tornou-se a garota propaganda do treinamento do estúdio. Ela não era apenas gerida, ela era microgerida. Cada movimento seu era observado, sua imagem esculpida até o último cílio. Mas quando se tratava da rápida ascensão de sua carreira, a beleza de Turner não era seu único trunfo. Hollywood estava agitada, e Turner era vista saindo de conferências a portas fechadas com chefes de estúdio mais frequentemente do que de seu próprio camarim.
A palavra estava na rua. Mayer e seus homens de confiança tinham seu próprio processo de audição, e Lana, sempre sobrevivente, não hesitava em jogar o jogo. Biógrafos disseram claramente: os primeiros anos de Turner foram um desfile interminável de homens poderosos oferecendo oportunidades que nada tinham a ver com talento para atuar. Não é apenas um boato. Até a própria Turner mais tarde admitiu em entrevistas que o sistema esperava conformidade, e recusar raramente era uma opção para as garotas que queriam trabalhar. Lana trocou o casting couch por tempo de tela? A resposta honesta é mais complicada do que uma manchete de tabloide. Ela não se deixou ser usada. Ela pegou essas ofertas, as torceu e as virou a seu favor. Com cada novo contrato, Turner aproveitava suas conexões, seus segredos e, sim, talvez até seus relacionamentos para consolidar seu lugar no topo. Mas, por todas as capas de revistas brilhantes, havia sempre uma sombra nos olhos de Lana, um lembrete de que o preço da fama nos anos dourados de Hollywood era pago em favores, não apenas em talento. A verdadeira desilusão? O drama fora das telas de Turner quase sempre eclipsava seus triunfos nas telas. A máquina dos estúdios a transformou em uma estrela, mas também garantiu que ela nunca esquecesse o preço que pagou. Se o casting couch pudesse falar, a história de Lana Turner seria seu conto de advertência e seu hino. Jean Harlow. Antes de Marilyn, havia Jean Harlow, a loira fatal original, cujos cachos platinados e sorriso elétrico praticamente inventaram o símbolo sexual. Na tela, ela era uma revelação. Fora da tela, ela era um peão no jogo de xadrez mais sórdido de Hollywood. O caminho de Harlow de desconhecida à realeza da MGM é uma aula magistral tanto de sobrevivência quanto de rendição, em um sistema baseado na exploração. Harlow surgiu com Hells Angels, graças à obsessão de Howard Hughes por sua aparência, mas foi na MGM que ela encontrou fama e infâmia. Os sussurros nunca pararam. Pessoas de dentro do estúdio, incluindo publicitários de longa data e atrizes rivais, descreveram uma atmosfera onde o favor de Harlow com os executivos tinha um preço. Ela era jovem, recém-casada e cercada por predadores que criavam as regras conforme avançavam. O principal jogador, mais uma vez, Louis B. Mayer, cuja reputação de casting couch era lendária em Hollywood. A associação de Harlow com Mayer e seus comparsas era um segredo aberto. Reuniões a portas fechadas, visitas ao estúdio tarde da noite e sessões de mentoria pessoal. As linhas entre o avanço profissional e a exploração pessoal se confundiram até desaparecerem. Até mesmo seu trágico casamento com o produtor Paul Byrne estava enredado com a política do estúdio e a intromissão de Mayer. Quando Byrne morreu em circunstâncias misteriosas, a MGM se fechou em torno de si, não para proteger Harlow, mas para proteger seu investimento e seus próprios segredos. Jean Harlow realmente dormiu com alguém para chegar ao topo? Em uma indústria que via as mulheres como mercadorias, ela provavelmente nunca teve escolha. Biógrafos e historiadores de cinema apontam sua carreira meteórica como uma bênção e uma maldição. Ela foi recompensada por jogar o jogo, mas esse mesmo jogo a destruiu antes de ela completar 27 anos. Sua história é repleta de glamour, desilusão e escândalo, cada um alimentando o outro em um ciclo sem fim. Mas não confunda Harlow com uma simples vítima. Ela desempenhou seus papéis dentro e fora das câmeras, com coragem e determinação, agarrando toda a fama e fortuna que pôde, antes que o destino a alcançasse. O casting couch pode ter pavimentado seu caminho, mas Harlow deixou um legado que superou os homens que tentaram possuí-la. No final, ela foi a prova de que, mesmo nos bastidores mais sujos de Hollywood, uma estrela podia brilhar tão intensamente que queimava as sombras. Ava Gardner. Ava Gardner, a mulher que fez Terrena soar como um elogio, entrou em Hollywood com um rosto esculpido para a encrenca e um espírito igualmente indomável. Seu caminho de uma garota de uma pequena cidade da Carolina do Norte até ser o animal mais bonito do mundo da MGM é praticamente uma aula magistral na lógica distorcida da velha Hollywood. A ascensão de Gardner não foi apenas sobre talento ou sorte, foi sobre sobreviver e, às vezes, superar o pior lado do poder dos estúdios. Quando Ava assinou com a MGM no início da década de 1940, ela era pouco mais que uma adolescente e, por sua própria admissão, desesperadamente ingênua. Mas os chefes do estúdio não eram.
Louis B. Mayer e seus asseclas tinham um sexto sentido para a carne fresca, e Ava se encaixava perfeitamente. Mayer, em particular, era infame por seu interesse nas novas garotas. Seu sofá de elenco não era apenas mobília, era uma plataforma de lançamento. Biógrafos como Lee Server expõem isso. Mayer e seu círculo orquestravam testes de tela privados que eram mais sobre conformidade do que desempenho. Rumores circulavam de que Gardner, diante da perspectiva muito real de obscuridade, tinha pouca escolha a não ser jogar o jogo. Insiders da indústria, incluindo cabeleireiros e agentes de imprensa, lembravam histórias de convocações noturnas, jantares de negócios com executivos de estúdio e aquelas infames entrevistas a portas fechadas, onde as linhas entre elenco e proposta eram borradas além do reconhecimento. Gardner, em suas próprias memórias, reconheceu a feia verdade. Se você queria trabalhar, às vezes tinha que dizer sim, ou pelo menos não dizer não. Mas aqui está a reviravolta. Ava se recusou a ser o brinquedo de alguém por muito tempo. Ela usava sua aparência sim, mas aprendeu a usar sua inteligência como uma arma. Quando Mayer ou qualquer outro chefe tentava ditar sua vida amorosa, ela encontrava uma maneira de virar o jogo. Os casos amorosos de Gardner, Frank Sinatra, Artie Shaw e até um breve casamento com Mickey Rooney tornaram-se sua armadura e sua rebelião. Ela não apenas suportou a cultura do casting couch, ela se tornou a mulher que, no final, tinha o poder de dizer não e fazer isso valer. A história de Ava Gardner é puro Hollywood. Brilhante, escandalosa e movida pelo instinto de sobrevivência. Ela pagou um preço para jogar? Absolutamente. Mas, em um mundo onde o não muitas vezes significava adeus, os sims de Ava e suas recusas eventuais a tornaram uma lenda cuja sombra ainda paira sobre a calçada da fama. Veronica Lake. Veronica Lake é um daqueles nomes que evocam imagens instantâneas. Franja peekaboo, mística de femme fatale e um olhar fumegante que poderia derreter vidro. Mas enquanto a persona de Lake nas telas era fria e controlada, sua história na vida real era tudo menos isso. Nos becos dos estúdios da Paramount Pictures, não era o penteado de Lake que atraía a atenção dos chefes do estúdio, era sua vulnerabilidade e a insaciável fome deles por dominação. A ascensão de Lake, no início da década de 1940, foi meteórica. Ela conseguiu papéis de destaque em clássicos noir como This Gun for Hire e Sullivan's Travels, mas com a rápida ascensão veio uma expectativa não escrita, mas muito familiar. Ou você jogava o jogo ou não jogava de jeito nenhum. Os chefões da Paramount tinham a reputação de trocar favores por tempo de tela, e Lake, ainda jovem, ainda aprendendo o ofício, tornou-se uma presença frequente nessas discussões noturnas. A palavra no estúdio era simples. Se você queria continuar trabalhando, encontrava uma maneira de manter os homens no topo felizes. Colegas e contemporâneos sussurravam que a recusa de Lake em participar dessa troca tóxica acabou levando à sua ruína. Os executivos do estúdio podiam fazer ou desfazer carreiras por capricho, e Lake, com sua atitude espinhosa e relutância em ser o brinquedo de alguém, encontrou-se rapidamente caindo em desgraça. Os mesmos homens que antes a exibiam nas capas de revistas, logo a relegaram a papéis pequenos e filmes B. Biógrafos e historiadores de Hollywood são diretos. A história de Lake é menos sobre dormir para chegar ao topo e mais sobre o que acontece quando uma mulher se recusa a jogar o jogo. Seus breves encontros com chefes de estúdio não eram apenas rumores, eram contos de advertência. As próprias palavras de Lake, ditas com seu característico tom impassível, vão direto ao ponto. Hollywood nunca foi a terra dos sonhos, sempre foi a terra dos acordos. No final, a resistência de Veronica Lake lhe custou tudo: carreira, reputação, até mesmo sua saúde. Ainda assim, ela continua sendo um exemplo poderoso. Em um sistema baseado na exploração, dizer não foi um ato de rebeldia, mesmo que significasse sacrificar a fama. Para cada estrela que jogou o jogo e venceu, havia tantas outras que pagaram o preço por ousar se afastar. Gene Tierney. Gene Tierney, a beleza assombrosa por trás de clássicos como Laura e Amar Foi Minha Ruína, parecia deslizar pela velha Hollywood em uma nuvem de sofisticação. Mas não se deixe enganar pelo exterior frio. A jornada de Tierney foi pavimentada com escolhas difíceis e ligações perigosas, tudo sob o olhar atento de Darryl Zanuck, da 20th Century Fox. Na era de ouro de Hollywood, esse nome significava duas coisas: poder bruto e apetites predatórios.
A ascensão de Tierney não foi por acaso. Descoberta cedo pelos olheiros da Fox, ela foi rapidamente encaminhada para o estrelato. O problema? O mentorado de Zanuck era lendário por seus tons sombrios. Os insiders do estúdio, desde as garotas do guarda-roupa até os assistentes de direção, falavam em tons baixos sobre as frequentes reuniões de Tierney após o expediente com o chefe. Naquela época, toda atriz entendia o subtexto. Você não entrava na lista A sem ser pessoalmente aprovado por Zanuck. A pressão não dita era esmagadora. Enquanto a própria Tierney sempre mantinha uma fachada pública de dignidade, suas lutas privadas estavam escritas nas entrelinhas. Ela confidenciou a amigos próximos que seu sucesso era tanto sobre agradar às exigências do estúdio, quanto sobre talento ou aparência. Essas exigências, às vezes, significavam cruzar limites que ela preferia não admitir, porque em Hollywood, muitas vezes se pagava por um favor com mais do que gratidão. Seus biógrafos confirmam isso. Tierney foi preparada, protegida e elevada por Zanuck, mas nunca realmente livre de seu controle. Mais tarde, ela refletiu sobre sua carreira com uma mistura de orgulho e amargura, observando que nada em Hollywood foi realmente dado, sempre foi tomado. Por trás de cada sessão de fotos glamurosa estava a realidade de uma indústria que media as mulheres por até onde elas iriam e quão bem guardavam segredos. Mas a história de Tierney não termina em vitimização. Após anos de pressão e desilusões, incluindo tragédias pessoais e escândalos públicos, ela lutou por controle, fazendo escolhas de carreira ousadas e falando sobre saúde mental muito antes de isso se tornar moda. Ainda assim, as sombras lançadas por aqueles primeiros anos nunca desapareceram completamente. O legado de Jeanne Tierney não é apenas sua beleza deslumbrante ou suas performances inesquecíveis, é o alto preço que ela pagou para se tornar uma lenda e a força silenciosa que mostrou quando as câmeras pararam de filmar. No final, Tierney provou que você poderia sobreviver aos jogos sombrios de Hollywood, mas nunca sairia ilesa. Loretta Young. Loretta Young construiu sua reputação com base na inocência, traços de porcelana, um sorriso recatado e uma devoção católica que Hollywood adorava colocar em um pedestal. Mas, sob essa superfície imaculada, a vida de Young foi moldada pela mesma máquina implacável que devorou tantos de seus contemporâneos. Entre no mundo de Hollywood antes do código, quando o casting couch não era apenas folclore, mas muitas vezes o preço feio de admissão. Young chegou a Hollywood antes mesmo de ter idade para dirigir. Aos 16 anos, ela já estava sob contrato, uma presença constante nos estúdios e, como muitos insiders insinuaram, uma favorita de mais de um produtor. No centro de sua carreira inicial estava uma porta giratória de homens poderosos na Warner Brothers e, mais tarde, na 20th Century Fox, todos com influência sobre quais estrelas se tornariam nomes conhecidos. A beleza de Young e sua disposição para cooperar a tornaram um alvo principal para os chefes de estúdio que comandavam o espetáculo com autoridade incontestada. Biografias de estúdio e fofocas da indústria frequentemente apontam para um padrão. Young estava presente em todas as festas importantes, todos os jantares informais, todas as exibições privadas organizadas pelos chefes do estúdio. Sua rápida ascensão de papéis pequenos à protagonista não passou despercebida por seus colegas, que resmungavam sobre favoritismo e os contratos não ditos que governavam a vida em Hollywood. Ela não era a única, mas jogava o jogo bem. Talvez bem demais. O capítulo mais infame na vida de Young não veio de um chefe de estúdio, mas de um co-estrela. Sua gravidez secreta com Clark Gable durante as filmagens de The Call of the Wild. Ainda assim, o encobrimento que se seguiu foi puro poder de estúdio. Young foi levada para umas férias, seu bebê escondido do mundo, tudo para proteger sua imagem e o investimento do estúdio. Foi mais um lembrete de que o preço da fama, muitas vezes, era pago com silêncio e vergonha. A carreira de Loretta Young se estendeu por décadas e ela acabou traçando seu próprio caminho, tornando-se uma das primeiras atrizes a fazer uma transição bem-sucedida para a televisão. Mas os rumores sobre o que ela suportou e o que foi forçada a fazer nunca desapareceram. Em uma cidade construída sobre segredos, a história de Young é um exemplo sóbrio de como a inocência poderia ser uma máscara, e a sobrevivência muitas vezes significava ceder muito mais do que alguém jamais admitiria oficialmente. Hedy Lamarr. Hedy Lamarr era mais do que apenas uma sirene da tela. Ela era a original inteligente demais para Hollywood. Apresentada como a mulher mais bonita do mundo, Lamarr também era uma inventora autodidata, que mais tarde co-criou uma tecnologia que abriu caminho para o Wi-Fi.
Mas, na Era de Ouro, a única coisa que os estúdios queriam de Heady era submissão, tanto na tela quanto, segundo os rumores, a portas fechadas. Chegando a Hollywood após escandalizar a Europa com êxtase, Lamar foi contratada por Louis B. Mayer, da MGM, que viu sinais de dólar instantâneos em sua aparência exótica e sotaque misterioso. Mayer, o mesmo criador de estrelas que se aproveitou de tantos jovens esperançosos, não era tímido quanto aos seus métodos. De acordo com inúmeras biografias e pessoas de dentro dos estúdios, o sofá de Mayer estava sempre disponível, e Heady, ainda nova no sistema americano, enfrentou uma pressão incessante para manter o chefe satisfeito. O controle do estúdio não era apenas contratual. Mayer e seu círculo orquestravam eventos sociais, jantares privados e testes de tela individuais que eram menos sobre atuação e mais sobre conformidade. Lamar, afiada como um chicote, viu o jogo e jogou, às vezes superando seus manipuladores, às vezes forçada a compromissos desconfortáveis. Como um produtor disse, Heady sabia como conseguir o que queria, mas também conhecia o preço. Os rumores sobre Lamar e Mayer a seguiram por toda a sua carreira, alimentados por rivais ciumentos e fofoqueiros da indústria. A realidade, em Hollywood, recusar o chefe não era apenas um risco de carreira, era suicídio profissional. Heady caminhava nessa corda bamba, usando sua inteligência e charme para conseguir papéis melhores e sobreviver às piores exigências do sistema. Mas a sombra do casting couch sempre pairava. A própria Lamar mais tarde refletiria: qualquer garota pode ser glamurosa. Tudo o que você precisa fazer é ficar parada e parecer estúpida. Mas ela nunca foi estúpida e nunca ficou parada por muito tempo. O legado de Heady Lamar é de resiliência. Ela suportou o pior que Hollywood tinha a oferecer e ainda conseguiu criar uma lenda que alcançou muito além das telas de cinema. Sua história é um lembrete de que, em uma indústria construída sobre a exploração, o verdadeiro gênio às vezes se esconde atrás de uma máscara de beleza, e o sucesso de cada estrela vem com um preço secreto. Dorothy Dandridge. O nome de Dorothy Dandridge é frequentemente mencionado em tons baixos. Uma pioneira, uma beleza, a primeira mulher negra indicada ao Oscar de melhor atriz. Mas mesmo enquanto quebrava barreiras, Dandridge foi forçada a navegar por um Hollywood ainda mais brutal e predatório do que a maioria. Para atrizes negras, o casting couch não era apenas um segredo aberto, era uma garantia, e as probabilidades eram ainda mais desfavoráveis. Os primeiros dias de Dandridge em Hollywood estavam cheios de esperança e possibilidades, mas ela rapidamente aprendeu a dura realidade. Para conseguir um papel decente, você tinha que passar não apenas pelos guardiões habituais, mas também por aqueles que viam sua raça como uma novidade e uma ameaça. Executivos de estúdio, desesperados para controlar todos os aspectos de sua imagem, tratavam Dandridge como um prêmio exótico, alguém para ser possuído, gerenciado e, com muita frequência, explorado. Histórias desses anos, documentadas por biógrafos e pela própria Conf, contam sobre chefes de estúdio e produtores poderosos que esperavam consideração especial de seus atores negros contratados. Dorothy, com sua postura e inteligência, resistia onde podia, mas o sistema era implacável. Hollywood não era apenas sobre talento, era sobre quem você agradava e quão discretamente jogava o jogo. O preço por dizer não era alto. A carreira de Dandridge estava repleta de oportunidades perdidas e rescisões de contrato misteriosas, mas também houve momentos em que, diante de uma escolha impossível, ela se sentiu forçada a ceder. Seus amigos mais tarde lembraram como a alegria desaparecia de seus olhos após certas reuniões com executivos, um testemunho silencioso do custo de sobreviver em um mundo contra ela. A história de Dandridge é tanto sobre bravura quanto sobre exploração. Ela lutou por dignidade, recusando ser estereotipada, recusando deixar que seu valor fosse medido por qualquer coisa além de sua arte. Mas o custo foi imenso. Sua vida pessoal foi abalada por desilusões amorosas. Suas finanças arruinadas por estúdios que a abandonaram quando se tornou inconveniente. A jornada de Dorothy Dandridge é um lembrete devastador. Na era de ouro de Hollywood, conseguir sucesso muitas vezes significava suportar o impensável e ainda ousar brilhar. Então, depois de todo o glamour e dos holofotes dourados, o que fica atrás da cortina de veludo? Poder, segredos, sobrevivência e um casting couch que moldou Hollywood muito mais do que qualquer roteiro ou câmera jamais poderia.
Qual história de estrela mais te abalou ou desafiou a forma como você via a velha Hollywood? Deixe seus pensamentos, sua indignação ou suas próprias teorias nos comentários. Não se esqueça de se inscrever para mais verdades não contadas, porque essas sombras não vão a lugar nenhum. De quem devemos expor o segredo a seguir?